Fala meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao XM. Parabéns por estar aqui. Acredito que esse vídeo vai ajudar você, tá? Nosso canal fala de espiritualidade, disciplina, artes marciais, uma vida voltada a Deus, a servir, tá bom? Antes de tudo, se você precisa de ajuda, auxílio espiritual, assista ao nosso curso totalmente gratuito, Método XM, os 11 segredos, está o primeiro link na descrição, tá? Veja todos os materiais complementares citados lá, todos também gratuitos, dá para você estudar mais de ano lá, tá? Fique à vontade. Dando continuidade, falando um pouquinho mais dessa questão da mediunidade e tudo mais, eu quero fazer um vídeo falando de uma coisinha muito interessante que se chama Como Quebrar Maldições, tá? E a importância do jejum. Eu poderia fazer um vídeo de 1 hora falando de jejum, mas o importante é falar o básico, simples que funciona, e se todo mundo fizesse isso estaria ótimo, tá bom? O engraçado quando você fala de espiritualidade, de reencarnação, sem uma ótica religiosa, uma doutrina por trás disso, é que você vê que o ateu, o agnóstico e principalmente os crentes que não acreditam, eles acreditam em céu e inferno, quantos desses perfis de pessoas, enquanto eu era médium, tá? Trabalhava em casas, em centros, quando eu era cambono, eu não vi quantos desses chegando para pedir favor espiritual para médium, para espírito, principalmente em gira de esquerda, né? De Exu, de Pombagira e tudo mais. Principalmente. Quantos crentes eu já não vi nesses lugares? Eu vi vários. Quantos ateus e quantos agnósticos eu não vi pedindo favor? Vários. Vários. Tá? Então, assim, é fácil, é bonitinho você chegar lá na frente da igreja e falar: vem Jesus, vem Jesus. E aí depois ir lá escondido no centro, né? No terreiro lá, pedir favor. Eu já vi vários, tá bom, pessoal? Me desculpa, eu não tô falando pra tirar uma com a cara, não. Essa música aí, Maranata, é linda, é maravilhosa, mas eu já vi vários desses crentes aí com esse perfil indo nesses lugares, tá bom? Outra coisa também, sem contar o classismo e o racismo que tem por trás disso, porque eu já ouvi da boca de crentinho, tá? Falando que tinha preconceito, porque o médium lá, que era um médium que era branco, virou e falou assim: mas por que, filho, que você demorou tanto tempo para vir aqui? Ele falou assim: vou ser sincero, vou abrir meu coração para você, porque eu tenho preconceito, porque eu acho que é religião de preto, de macumbeiro. Eu já ouvi isso. Nossa, foi uma facada no meu coração. Porque é, tá bom? Então, assim, pessoal, dados os avisos aí pra vocês entenderem até onde vocês vão chegar aqui. Se você não gostou, pode ir embora, por favor. A questão é a seguinte: como quebrar maldições espirituais? E aí até o crente que não acredita vai assistir o vídeo, porque sabe que tem alguma coisa errada, mas não acredita em espírito, em dimensões, não acredita. Não acredita, mas ele quer saber como é que faz. Então tá bom. Eu vi influenciador aí querendo dar curso de quebrar magia, eu nem lembro, é uma menina, eu não lembro o nome dela. Falando a respeito disso, e eu vou falar a receita básica, tá bom? Que qualquer um pode fazer. Como quebrar maldições espirituais? Primeiro, se você quer quebrar maldições espirituais, se você acha que você está amaldiçoado, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Primeira coisa, maldições não vêm exatamente de você. Porque quando uma pessoa te amaldiçoa, ou você recebe um trabalho, um despacho de uma energia ruim, negativa, você, né, no caso, ou você está recebendo troco de alguma coisa muito pesada que você fez contra outra pessoa. Porque, pro leigo entender, quando você critica, quando você fala mal de alguém, quando você deseja o mal, quando você deseja a morte de alguém, isso por si só já é uma maldição. Agora, se quem vai receber fizer suas orações, for um ser de luz e não tiver nem aí, essa macumba volta para você vezes 2. Tá bom? Essa é uma das leis aí espirituais que tanto os médiuns aí, o pessoal do espiritismo, da Umbanda, quanto os crentinhos aí não sabem. Tá? Quando você fala mal, critica uma pessoa, quando você pratica o mal verbalmente, mentalmente contra uma pessoa, só que a pessoa que você está mandando isso é espiritualmente forte, estuda, a pessoa se dedica, essa macumba
entre aspas, volta dobrado, volta vezes 2 para você. Tá? Por isso que os feiticeiros, os magos negros e tudo mais, fazem sacrifícios e não fazem o mal dizer, você não vai ouvir. Um mago negro aí que é bom, tá? Um feiticeiro aí que é bom, você não vai ouvir ele abrindo a boca de ninguém, porque eles sabem disso. Eles sabem disso, tá? Você quebra magias que tem na sua árvore genealógica, tá? Maldições, problemas negativos vêm de árvore genealógica, vêm de pai, mãe, tio, tia, avós, bisavós, tataravós, vêm lá de trás. Até com que bata em algum herdeiro, tá, daquela árvore, que vai quebrar aquilo, senão vai ser geracional. A mesma coisa da pobreza, tá bom, pessoal? Aos olhos do mundo espiritual, pobreza de vários níveis, tá? Mas vamos falar da pobreza de dinheiro, que é fácil de você entender. Pobreza, uma família que é pobre, e a pobreza em si, o pensamento pobre, escasso, é uma maldição, é passado de geração em geração. Por isso que 98% do mundo é classe média ou classe alta e pobre, coloca todo mundo nisso aí, e 2% da população mundial são ricas. Tá? E por isso que é tão difícil quebrar o ciclo da pobreza, porque é geracional. Então é o mesmo aspecto da árvore genealógica para qualquer outro tipo de encosto, maldição, as coisas estão travadas na sua vida, não estão andando, tá? Então você vai fazer o seguinte, esse é o guia gratuito, você não vai precisar mais ver nada depois disso. Antes de tudo, assista ao nosso curso gratuito, que eu não vou te cobrar um centavo por isso. Nós temos um e-book que fala das mesmas coisas que estão no curso, só que com técnicas diferentes. Você não é obrigado a comprar, eu não preciso do seu dinheiro, tá? As 11 aulas estão lá, assista. Faça o curso Caminho das Palestras do professor Hélio Couto. Ele não endossa e defende o que eu defendo, mas isso poupa um trabalho assim gigante. Se você quer iluminação e direcionamento espiritual, o trabalho do professor é irretocável. O método XM é o resumo do resumo. O trabalho do professor Hélio Couto é o resumo. Entendeu? Então, estude as coisas. As melhores coisas do mundo estão gratuitas aí para nós, só que você não valoriza. Primeira coisa, faça os estudos. Não adianta você querer fazer uma prática, como o próprio professor diz, você vai no feiticeiro, você vai no mago. E o mago sabe empiricamente o negócio, tá? O médium lá, que vai fazer o trabalho negativo, se ele decidir usar a mediunidade dele para isso, é exatamente isso que acontece. É empírico. Ele não sabe realmente como aquilo funciona, mas ele sabe fazer bolo. Tá? Ele sabe pegar farinha, leite, ovo, bater, faz isso, joga o chocolate e sai o bolo feito. Ele sabe fazer. Ele não sabe a profundidade, ele sabe se blindar, se proteger. É a mesma coisa de você pegando um hardware, um computador e instalando todos os software, porque você sabe que eles vão rodar, operar a máquina daquela forma. Você não sabe os códigos, as linhas que estão por trás daquilo, você não sabe exatamente como aquilo funciona em código binário, mas você sabe que funciona. É a mesma coisa, tá? Peguei um exemplo bem fácil de você entender. Tá bom? A diferença de um usuário bom de TI e do programador casca grossa que faz aquele negócio acontecer. É isso aí. Tá? Só que coloque isso aí no plano espiritual. Então eles sabem fazer. Isso é um conhecimento empírico. Tá? Se você vai estudar o método XM, se você vai estudar o caminho das palestras, você vai começar a ter o conhecimento por trás disso daí. Você vai entender da onde vem, como funciona. Tá? Então é assim, pessoal. É aí que entra a ferramenta do jejum, tá? Se você é gordo, se você come demais, ou se você não é só um glutão, você tem qualquer tipo de vício, com álcool, com cigarro, com drogas, tudo em excesso faz mal. Isso por si só já pode ser visto como, entre aspas, uma maldição ou um pecado. Porque se você tem esse impulso, provavelmente você aprendeu de um pai, de uma mãe, de tios, de avós. E eles aprenderam de ancestrais. Se eles aprenderam de ancestrais, é um vício geracional da árvore genealógica. Tá bom? Entendeu? Vamos pegar uma semântica bem crente.
Muitos crentes fazem de forma muito errada um jejum, porque eles falam que o jejum quebra a carne, enfraquece a carne e faz com que você ouça a Deus. Então eles mesmos acreditam em práticas de espiritualidade, de yogis, de hindu, de 5.000 anos atrás, que eles sequer lembram que o próprio Cristo jejuou 40 dias no deserto. Por que será? Não sei. Coincidência. Coincidências. O jejum quebra a carne, porque quando você resiste a vícios, você resiste a tentações, isso mexe na sua estrutura célula, molécula, átomo. E átomo é frequência, é onda, é energia, isso é ciência, isso é científico. Tá? 1805 lá. A lei, o estudo da dupla fenda que provou que o átomo é onda e partícula. Tá bom? Aí mecânica quântica. Ok? Quando você faz jejum ou quando você se priva de um vício e conscientemente entende da onde aquele vício vem e por que ele está te fazendo mal, isso vai alterar o seu nível de informação ao átomo, que é a mesma fórmula que compõe a sua genética, o seu DNA. E quando você persiste nestes hábitos e torna-se um ser humano melhor, você consegue destravar, você consegue criar novas informações indexadas ao seu DNA que te tornam mentalmente e espiritualmente um ser humano melhor. Então, quando você fala que tem seres humanos melhores do que outros, essa argumentação é errada porque as pessoas entendem isso como pele, como genética, amarelo, preto, vermelho, branco, aqui, a parte de fora. Não é isso. Quando você se torna um ser humano melhor e você fala eu sou um ser humano melhor, você está falando de mente, espírito. Porque é um absurdo quando você fala não tem ninguém melhor do que ninguém. Você é um ser humano bom. Você trabalha, você cuida da sua família, você está nesse vídeo preocupado em ajudar o próximo, porque quando você melhora a si mesmo, você melhora o próximo. Agora, se eu viro para você e falo, não tem melhor que ninguém, sabe com quem que eu tô te comparando? Com o maníaco do parque. Você é igual, se não tem ninguém melhor que ninguém, você não é melhor que o maníaco do parque. Vai ver as fotos do maníaco do parque lá. Coloca maníaco do parque vítimas do Google Imagens se você tiver coragem. Nenhum urso destroça um ser humano daquele jeito. É horrendo. É horrendo. E aí, quando você começa a estudar o verdadeiro sistema, quebrando a matrix de como o sistema do Criador funciona, aí você começa a compreender o porquê que um ser humano desse vem como vem e faz essas coisas. E que não tem sentido ele nascer porque Deus criou ele aquela hora e quando ele morrer ele vai ficar queimando no inferno o resto da vida e não vai ter que pagar. Ele vai só sofrer, ele não vai pagar. Então, colocando outra analogia aqui muito interessante também do caminho das palestras funciona dessa forma, o básico para você entender, tá? Quando você tem talentos positivos ou quando você faz algo negativo, você está destruindo o talento de outro ser humano, espiritualmente falando. Então, vamos colocar isso como um vaso chinês. Aquela cerâmica, aquela porcelana linda, maravilhosa, aquele vaso vale $50.000, é uma raridade. Você vai pegar esse vaso e você vai jogar no chão, ele vai estilhaçar. Esse vaso tem como voltar ao normal? Não tem. É único. Não existe outro igual. Você vai olhar para Deus e vai falar, meu Pai, me perdoa, meu Mestre Jesus, me perdoa, eu quebrei o seu vaso. E aí Deus, Cristo, vai olhar e falar, tá perdoado. Instantaneamente perdoado. Eu sou amor e perdão incondicional. Está instantaneamente perdoado e eu compreendo. Agora, pega o seu cheque e escreve aí o valor porque você vai pagar. É exatamente isso. E quando você está falando de quebras de maldições que são hereditárias, você está pagando por coisas que não só você fez pelo seu karma, mas pelo que outros familiares fizeram lá atrás. Então você está pagando vários vasos chineses que foram quebrados no chão porque não existe tempo cronológico, só existe tempo etéreo. Embora a nossa carne morra, a nossa carne não morre definido em corpo, em mente, ela morre definida em espírito. A carne só morre quando seu espírito cumpre, tá?
E não tem tempo. Por isso tem pessoas que morrem com 35 anos do AVC, o infarto, misteriosamente. Tem pessoas que morrem com 110, 108 anos de idade. Tá bom? Agora, o jejum serve para quando você alterar a sua identidade, alterar o nível de informação que está no átomo que mexe intrinsecamente com o seu DNA, tá? E você desbloqueia aquilo de dentro de você, você começa a intuitivamente ouvir, ver, sentir frequências. Aula 1 do método XM, eletromagnetismo. Frequências que antes, por vícios, por você ouvir demais somente a voz do seu corpo, você não consegue se conectar a frequências mais altas. Então, quando você faz um jejum, você começa a se conectar com as mensagens, com as benesses, com as bênçãos e com os sentimentos, não só de Deus, mas de todas as instâncias superiores e de todos os trabalhadores de luz e do bem. Chame de anjo da guarda, chame de protetor, chame de guardião, qualquer coisa. Mas eles existem e estão velando por você agora. E isso é maravilhoso. Quanto tempo de jejum eu recomendo você fazer e como? Que é muito simples, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai, primeiro, certificar das pessoas que estão dentro da sua casa. Não tem como você fazer um jejum em paz se você tiver pessoas extremamente preconceituosas que vão ficar falando besteira, um monte de lixo na sua orelha o tempo todo. Não tem como fazer. Ou você mora num lugar, num esquema que você pode se trancar num quarto, numa caverna e ninguém tá nem aí. Tudo bem, faz o seu jejum. Mas certifique-se das pessoas primeiro, tá bom? Veja o ambiente que você está, primeira coisa. Segunda coisa, nos dias que você for fazer jejum, se livre de todos os vícios e tentações materiais às quais você é apegado. Você bebe? Pega, coloca tuas bebidas numa caixa e dá para alguém, um amigo ou um vizinho, aí deixar guardado até o dia que você pedir de volta. Para na tentação você não ir lá e pegar. Mesma coisa com doce e chocolate, para quem é gordo e tudo mais, mesma coisa. Tá? Então, você vai se livrar dessas coisas. Você vai pegar o chocolate, você vai pegar os doces, você vai pegar essa porcaria, você vai dar para alguém, dá. Coloca tudo numa caixa, dá embora ou deixa em outro lugar. Pede para o teu pai, sua mãe, marido, mulher, leva pro trabalho, dá esse monte de coisa embora aí. Tá? Você pode fazer um jejum de 3, não precisa começar com de 7. Você pode, no começo, fazer um jejum de 3 dias, 5 dias ou até 7 dias. Tá bom? Então, você não vai começar assim, nossa, eu vou fazer um jejum de 30, você não vai. Tá? E isso é prejudicial. É uma progressão. É igual ao exercício físico. Você não vai deitar no supino e fazer um supino com 120 quilos se você nunca fez musculação na sua vida. É uma progressão. É com o tempo. Tá bom? Mas a regra é assim para todos os jejum. Tá? Então vamos supor que você vai querer fazer um jejum no final de semana. Você pode fazer um jejum sexta, sábado e domingo. E cronometrar em horas. Você começou a fazer o jejum às 14, ou seja, acorda na sexta, toma café, se exercita, come, e das 14 da manhã, das 14 de sexta até as 14 do domingo, tá bom? Você vai ver como que você vai estar. E aí, se você conseguir fechar o terceiro dia e quebrar o jejum na segunda-feira, fazendo o seu refeed ou a sua alimentação, ok? Pode começar na quinta, se você quiser voltar segunda-feira à sua vida normal, tá? Você tem que ver o que é melhor para você. Durante esses 3 dias você vai ler coisas boas, ouvir músicas boas, e aí eu recomendo você escreve 432 Hz. Hertz. 432 é a frequência, a música harmônica de luz, cura, regeneração,
conexão com o Criador. E adivinha, quando você faz o jejum e quebra a carne, quebra a sua vontade, começa a se conectar no Criador, o seu corpo, se está vibrando numa frequência muito baixa, chega na frequência de 432 Hz, que é o ponto de desconexão dos vícios, e depois ela sobe, vai depender de você. Tá bom? Nestes 3 dias, você vai fazer a seguinte pergunta. Por um exemplo, o que eu estou fazendo de errado que eu não percebo? Ou, o que eu estou fazendo de errado que eu sei que é errado e eu preciso mudar? Ou, o que eu tenho que mudar na minha vida, Senhor? Qualquer coisa. Essa pergunta vai vir internamente para você no dia que você estiver se preparando para fazer um jejum. Posso tomar água, chá e café preto no jejum? Pode. Que não tenha açúcar. Não tem açúcar. Então, se você é muito sensível, é muito fresco, ou você é um chocolatra, você nem tem mais resistência, né? Porque já comeu tanto açúcar, só água, tá? Mas você vai perceber que no segundo, terceiro dia, no último dia, você vai estar tão com ânsia de querer um sabor diferente, que você vai tomar o chá, você vai tomar o café, você já vai ver que o nível de informação que vem para você do que você consome já vai mudar. Tá? Porque o sabor das coisas que a gente consome não é o mesmo. É percepção, é nível de informação que é interpretado pelas papilas gustativas que vai para o cérebro, passa pela coluna vertebral, tudo é onda, é frequência. O feijão, do gosto que você sente que tem o gosto de feijão, não é o mesmo para aquele ali. Não é o mesmo para uma pessoa que nasceu numa cultura que não come feijão, a pessoa come qualquer outra coisa. Você entendeu? Então também isso é relativo, tá? Então é isso, pessoal. É isso, tá bom? Quer fazer o seu jejum? Comece por 3 dias. Ouça músicas com frequências boas, especialmente de 432 Hz. Esteja cercado por pessoas que, mesmo que te julgarem e tudo mais, não vão atrapalhar o seu jejum. E pode consumir água, café e chás sem açúcar, tá bom? Porque açúcar inflama e açúcar faz mal para a mente. Então você precisa estar, entre aspas, puro. Tá? Se você tivesse puro mesmo, você tomava a água da montanha. Mas como nós vivemos numa sociedade moderna, pode tomar o chá e o café, não tem problema. Tá bom? Tome café nos momentos que você estiver com muita fome e intercale com água. Tome muita água. Muita água mesmo. Pode tomar 4 litros de água por dia, 5 litros se você pesar mais de 100 quilos, não tem problema nenhum. Você não vai morrer de fome. É a sua mente que está com dor de você não estar comendo. Tá bom? Você não vai morrer de fome. Não vai, tá? Mesmo que você seja magro ou magra, o seu músculo tem glicogênio, o seu músculo tem energia. Se você é gordo ou gorda, você tem um estoque de energia. Você não vai morrer, você não vai, tá bom? Se você fizer isso, efetivamente pode fazer os seus salmos, pode ler os seus livros, pode assistir conteúdos que têm a ver com mensagens de luz. Não adianta você fazer jejum e ver essas merdas de séries de Netflix que agora só fala de assassino, só fala de serial killer, o Jeffrey Dahmer lá, que é um negócio assim escroto, nojento, tá? É absurdo. Pode ler o seu salmo, tá bom? Leia aquilo que vem no seu coração. Porque quando você está em jejum, quando vier uma coisa na sua cabeça, na sua intuição, faz isso, faz, tá bom? E avalie o que vem para você que não é luz, porque você vai começar inclusive a interceptar a mensagem dos negativos, entendeu? E muitas pessoas que eu já recomendei o jejum já falaram, eu ouvi uma voz falando comigo, vai lá, come, não tem problema nenhum, pode fazer. Sabe a tentação? Sabe o negócio do diabinho aqui na sua orelha falando? É uma metáfora acerca dessa questão. Você recebe informação. A voz que você está ouvindo é uma reprodução, frequência em hertz, que o seu ouvido consegue perceber. Tá? O ser humano ouve de 20 a 20 mil hertz.
Menos de 20 não tem? Não tem hertz negativo? Acima de 20 mil, 22, 26, 30, 40 mil hertz não tem som? É claro que tem. Você não consegue ouvir. Um cão, um gato consegue. Da mesma forma que o pássaro consegue enxergar ultravioleta e o ser humano não. Por quê? Porque não está indexado a informação em forma de onda de hertz no seu DNA. Se você faz o jejum, você fica extrasensorial. E aí você consegue ouvir e sentir aqui dentro, ok? Faça isso, faça 3 dias, light, começa básico, joga as coisas fora, se livra disso daí, por 3 dias pelo menos, e faça as perguntas, o que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu preciso quebrar na minha vida? Quando você terminar no 3º dia e você voltar à sua vida normal, uma hora a resposta vai vir. E você pode aumentar o jejum com o tempo, tá bom? Pessoal, um grande abraço. E lembre-se, só uma coisa, não é porque você fez o jejum que todos os problemas estão resolvidos. A resposta vai vir, e vai ser uma resposta que você definitivamente não vai gostar. Só que você tem que agir em cima disso, tá bom? De repente Deus vai virar para você e falar assim, sai do seu terreiro. Ou vai virar e falar assim, sai dessa igreja, sai desse templo que isso aí tá te fazendo mal. Sai disso daí e vem estudar isso daqui. Ou sai disso daí e vai para outro lugar. Vai ser uma resposta que você não vai gostar. Agora, vai mudar a sua vida se você começar a fazer. Aí muda. Aí você quebra a maldição. Tá bom? Grande abraço.